Tudo bem, bom dia, professora Débora, como vai? Tudo bem? Olá, Anderson. Tudo jóia? Tudo ótimo. Então, hoje estamos entrevistando, né, todos os ex-editores-chefes do Brazilian Journal, em comemoração aos 20 anos da ABRAPG, e com o objetivo de registrar essa história, contar um pouquinho como foi a história, como foi sua gestão, tá? E agradeço muito a sua participação, então, nessa empreitada, para esse bate-papo aqui. E eu que agradeço, Anderson. Acho que assim é sempre muito interessante, né, fazer esse resgate. E às vezes, quando você me chamou, eu falei, nossa, meu Deus, mas a minha memória é tão ruim, porque a gente também vai trabalhando, né? E nenhum de nós também parou para dar essa olhada retrospectiva, né, sobre o que foi aí construir tudo isso ao longo desses anos. Então, obrigada pela oportunidade. Parabéns, né, por essa iniciativa da gestão da ABRAPG. Sensacional. E deixar isso registrado, né? Muito legal. Parabéns. Obrigado. Professora, começando, assim, qual foi o período em que a senhora foi editora-chefe do Brazilian Journal e qual foi sua motivação para ser editora-chefe do Brazilian Journal? Aí, Anderson, talvez eu possa contextualizar dizendo assim, não havia uma motivação para ser. Como você pode ter percebido, né, nessas entrevistas, ou alguém já deve ter te contado, aquele grupo inicial do qual eu não sou a primeira geração, eu faço questão de deixar claro, porque a gente tem uma geração antes de mim, né? Antes de mim, do Rinaldo. É claro que a gente participou ativamente, mas a gente é um grupo privilegiado por contar assim, por ter vivido o mesmo tempo que uma geração muito especial da fisioterapia também viveu. Então, eu diria assim, no papel especialmente falando do Brazilian Journal, que era a revista brasileira de fisioterapia, né? A gente deve a um grupo de professores, assim, né? Não apenas da Universidade Federal de São Carlos, mas também da UFMG, principalmente assim um grupo muito motivado, muito interessado, e não era só a revista que estava acontecendo naquele momento, né? Nós estamos falando aí do início. A revista ela é antes da ABRAPG, como você sabe, né? Mas aí teve aí o início dos programas, né? Nosso primeiro programa em 97. Então eu era aluna da Federal, eu acompanhei os docentes no processo deles de se capacitarem, de irem para o exterior. E depois eu acompanhei essa criação do novo programa, né? Eu sou da geração, acho que também isso contextualiza, né? Eu sou da geração que tinha o interesse em ser docente, mas não sabia nada de como fazer isso, nunca tinha sido preparado e que para isso precisava recorrer aos programas das outras áreas correlatas, porque a gente não tinha. Eu fui para pós-graduação em 94. 93 eu quis fazer pós-graduação, né? Então a gente não tinha um programa na área da fisioterapia, assim como os meus professores e como a primeira geração, eu diria, né, dos doutores da fisioterapia, a gente teve que recorrer aos outros programas. E aí eu constituí, né? Eu fui parte desses primeiros doutores formados. Eu defendi o doutorado em 98. Mas eu nunca me afastei assim da federal. Eu sempre atendia os convites para dar aula lá. Foi isso que me inspirou a ser professora. Eu trabalhei em clínica, né? Trabalhei bastante com fisioesportiva e atuei em clínica, mas eu estava sempre indo. Eu sou de Araraquara, sempre perto de São Carlos, sempre indo lá dar aula, visitando, conhecendo. Eu falei, nossa, eu queria fazer pós-graduação e, claro, pela sugestão dos meus professores, eu acabei fazendo na Faculdade de Odonto de Piracicaba, que foi onde o Dirceu fez, a professora Vanessa fez, a professora Sâmia,
os primeiros doutores da fisioterapia em áreas correlatas, né, também saíram de lá. E aí eu estava muito envolvida, né, especialmente com a professora Vanessa, da Federal de São Carlos. Então, eu fui substituta na Federal de São Carlos uma época, né? E eu convivia muito, eu participava muito. A Vanessa também foi uma das editoras-chefes da revista. E eu procurava ajudar em tudo, assim. A gente fez, na verdade, parte de uma geração que procurava estar sempre colaborando porque estava tudo por fazer. Não era uma casa onde você tinha tudo para construir. Então é claro que tinha os grandes construtores, né, como esses que você entrevistou aí, que eram, digamos, os pilares, mas tinha também alguém como eu que estava ali para lavar os pratos, para arrumar as coisas enquanto todo mundo levantava, fazia aquela força-tarefa, né? Então foi assim, foi um desdobrar natural, porque eu já trabalhava, eu era editora, a gente ainda tem, né? Eu fui editora diária da revista brasileira, fui parecerista muito tempo, né? Acompanhei, e aí tive a oportunidade de ir para o exterior, né? Antes de trabalhar na revista brasileira de fisioterapia, eu fui editora junto com a professora Amélia, da revista de fisioterapia da Faculdade de Medicina de Fisioterapia da Universidade de São Paulo, que é a Fisiopesquisa, não é? Então aí eu fiz um período ali, trabalhei junto com a Amélia, porque eu tinha sido recém-contratada aqui na USP de Ribeirão Preto. E aí a professora Amélia me chamou, tive essa experiência com ela, prévia à experiência da editoria-chefe na Revista Brasileira de Fisioterapia. E eu fui para o exterior, tive a oportunidade de ir para o exterior, fiquei, né, fiz o pós-doc, que também foi um fruto também desse convívio, né? O pessoal da UFMG, quase praticamente todo mundo já tinha tido uma experiência no exterior, nossos professores da Federal, vários tinham. Então, com a oportunidade de trabalhar aqui na USP, eu também, assim, fui a primeira docente que chegou, mas eu tinha isso em mente, né? Queria ir para o exterior. Foi também o que me abriu, foi um turning point aí na minha carreira, me abriu para essa coisa da internacionalização. Quando eu voltei do exterior, a professora Tânia, então, me convidou para integrar, né? A revista estava passando por um processo, como sempre, né? Porque você vê que ela foi crescendo, né? Então, a gente era do Crefito, então tem toda uma história da revista muito interessante. A professora Helenice é a melhor pessoa para contar essa história, para contextualizar. Mas eu cheguei, então, numa fase posterior. O professor Sérgio era editor junto com a Tânia, e eu integrei a equipe, né, que aí passou aí a editorar. A gente estava no ano de 2008, quando eu estava no exterior. A partir de 2009, eu passei, então, a ser editora-chefe da revista, junto com a professora Marisa Mancini, da UFMG, e a professora Katai, né? Então, a gente fazia aí um trio. E era uma realidade absolutamente diferente, porque era tudo no papel. Então, a Katai fazia a gestão lá, mas muitas vezes eu peguei a Marisa no aeroporto, ela vinha, descia em Ribeirão, eu pegava ela com o carro, às vezes ela dormia em casa, para a gente poder ir a São Carlos e fazer aí nossas reuniões. O Sérgio também, na época, ainda era também trabalhando como editor-chefe. Então, a gente fazia as reuniões, era uma época que a gente estava redefinindo, sabe aquela coisa? Gente, precisamos publicar em inglês, é a linguagem, nossa, mas a gente precisa ter quem traduza. Então, é uma coisa, hoje, inimaginável. A gente tinha que pagar tradutor. Então, e uma coisa muito interessante desse período, né? O editor gastava muito tempo, e é também por isso que a ABRAPG também tomou aí um outro caminho, né? De apoio à revista, de gestão, claro,
na revista, porque o editor ele ficava basicamente por conta de conseguir dinheiro, né? Então a gente ia para o Crefito em reuniões, a gente ia para o Cofito, a gente fazia projeto, no caso a gente estava em São Paulo, eu tive verba FAPESP praticamente todos os anos de apoio à revista, porque a pensão era muito cara, a gente tinha 3 funcionárias, porque era o esquema que a gente conhecia de trabalho, né? E tudo presencial, um esquema assim bastante coordenado, mas que demandava aí muito investimento, né? Então eu me lembro bem desse momento inicial, assim, eu dizia para a Marisa Pacatai, nossa, eu queria tanto ser editora, só editora, porque a gente tinha uma preocupação, e essa preocupação nunca deixou de, a palavra não é assombrar, né? Mas de acompanhar o editor-chefe, que era o sustento da revista, com as modificações que a gente queria implementar. Naquele momento, a gente queria fazer dela uma revista internacional e, para isso, ela precisava publicar artigo em inglês. Mas o público brasileiro não ia ler. Então, por um tempo, a gente teve 2 revistas. Uma publicada em português e uma publicada em inglês. E mantendo os custos disso tudo, né? Porque na época a gente não podia supor não ter em português, né? Especialmente pelo apoio do Crefito, do Cofito, quer dizer, a população de fisioterapeutas brasileiro com maior acesso, né, não ia ler tudo em inglês, né? Então foi um período assim, eu trabalhei muito tempo pela revista, né? E viajava todas as semanas para São Carlos, né? Porque a gente não tinha esse esquema que a pandemia ensinou para gente, né? De fazer tudo online, de reunião online, despacho online. E o sistema, ainda que pudesse ser assim, a gente usava ou precisava muito dos funcionários, né? Então a gente deve também, a Brazilian Journal deve muito às funcionárias, né, que trabalharam nessa primeira, segunda, terceira fase da revista aí, porque a gente dependia muito delas, né? E elas tiveram um trabalho de excelência que nos ajudaram muito a chegar onde a gente chegou também, né? É curioso a gente conversar assim sobre como era antes, tudo no papel, né? Eu lembro que a gente ia para Bireme, eu, né, ia para Bireme e tinha que esperar o artigo xerocar, vinha do exterior o artigo para a gente poder ler, demorava um mês para a gente receber um artigo. Os primeiros artigos que eu publiquei foram tudo no papel também. Hoje é inimaginável isso, né? Como que a gente fazia, né? Não sei como a gente Não fazia isso. sei. E aí eu me lembro que eu chegava na Federal e já tinha a pilha de despachos para mim, né? Daquela semana. E aí eu ia um por um. E às vezes você vê como é que era, né? A gente não tinha esse hábito de WhatsApp, nada, então eu ligava para os editores associados, né? Assim, então, às vezes os processos estavam parados, enfim, esse contato com os editores era tudo muito manual, assim, né? Era tudo muito conversado, enfim. Mas foi um tempo muito bom, claro. Eu aprendi demais, né? E aí a gente tinha que ir, e era uma parte muito interessante, para todos os eventos da ABEC, que é a Associação Brasileira de Editores Científicos. E isso foi abrindo, assim, para nós, né, um mundo. Então a gente foi integrando, né, o COP, quer dizer, bom, vamos, a revista precisa disso, a revista precisa daquilo. A gente ia aos poucos aprendendo e incorporando isso para a revista, né? Então eu fiquei de 2009, acho que até 2016, assim. Nossa, bastante tempo. Eu fiquei 7 anos, é. E Muito era tempo. e foi uma época assim, então, eu tô falando, a revista incorporou, ela entrou, tanto que os meus alunos já sabiam que eu tinha o dia de ir para a revista. E também aquela coisa, né, que eu tenho hoje até com a FAPESP, assim, eu sei que o processo chega, você tem a preocupação de que aquilo não fique parado no sistema, então a revista ocupava esse tempo, assim, no sentido de celeridade, né?
tinha uma preocupação de que os processos pudessem tramitar, porque era um indicativo da qualidade e da seriedade do Brazilian Journal, né? Ah, então, teve a história de mudar o nome também. Como foi? Então, porque a gente precisava de um nome que atendesse essa necessidade de internacionalização da revista. Então, a gente teve discussões, surgiu ideias de mudar nomes, assim, frase, uma palavra única, tipo movie, e não sei o quê. E no fim, o conselho de editores sempre foi um grupo muito bom para trabalhar. Até hoje a gente se reúne esporadicamente quando necessário, né? Mas os ex-editores, então a gente reuniu e pensou, conversou, e aí a gente entendeu que manter a identidade Brazilian era importante. Né? Isso poderia. Por um momento a gente pensou, é claro, o Sérgio tem talvez isso mais. Ele e a Marisa mais fresco na cabeça, mas eu me lembro, assim, por exemplo, da gente falar: nossa, mas Brasília, vai chamar Brasília, pode considerar assim, puxa, é uma coisa de brasileiro, o pessoal já vai ter preconceito, né? Mas a gente decidiu bancar isso, né? Não, olha, a revista ela é brasileira, né? E uma coisa que a gente tem muito orgulho quando a gente vai para fora, visita países, conhece outras realidades, a gente sabe que a fisioterapia no Brasil é de muitíssima qualidade, né? Praticamente em todas as áreas a gente está assim na vanguarda, estamos na frente. Então, o Brazilian Journal assim é um nome que me honra muito. Eu acho que foi uma sacada manter o Brazilian lá, né? E aí acabou virando o Brazilian Journal como a gente conhece, né? Não, sem dúvida, foi uma sacada ótima. E essa internacionalização, como que foi esse processo, professora? Porque, assim, apesar de ser uma revista brasileira, né, virou o Brazilian Journal, mas acredito que sempre houve o objetivo de internacionalizar, né, de chamar pesquisadores de fora também para publicar na revista, né? Como foi essas ações de internacionalização? Então, haviam várias ações que a gente, claro, né, diante do contexto daquela época, né? Então, por exemplo, os volumes especiais foram uma iniciativa que surgiu já desde aquela época, né, de tentar convidar pessoas dentro de uma temática comum e aí fazer um volume especial dentro daquela temática. Mas a gente sempre teve essa preocupação de manter uma qualidade muito elevada, né? Então, o professor Sérgio sempre manteve um contato muito próximo com pesquisadores internacionais, né? E esses pesquisadores participavam, por exemplo, do checklist final dos nossos artigos. Então, ainda que eles não, na época, não fossem editores formais, eles eram revisores, né? A pedido assim, o Sérgio fez, eu me lembro do Sérgio, depois a própria Paulinha, né? A Tânia, com o professor Simonot da Jospit, eles todos faziam esse checklist final, né? O Magui também colaborou demais com a nossa revista, né? Por conta do Sérgio também. Então a gente tinha lá o trabalho do editor, a gente chegava ao aceite final, mas o artigo tinha que passar todos eles por esse crivo internacional. Então, inicialmente a gente começou com essa pegada. Agora, o que a gente precisava, e aí teve o trabalho de muita gente nesse sentido, era melhorar a indexação da revista, porque ela jamais seria atrativa se ela não tivesse impacto, né? Então, e outra coisa que você também pode ter percebido nas conversas com os presidentes da ABRAPG, né? A revista, ela por um tempo, ela era um motor assim da ABRAPG e as coisas trabalhavam sempre muito juntas, né? Então a ABRAPG era o suporte jurídico para a gente receber a verba, mas ao mesmo tempo todo mundo estava envolvido na criação de programas de pós-graduação, na coordenação
desses programas, então estava todo mundo interessado em conversar, em ver o crescimento. Então, uma coisa muito interessante que eu acho que compensa deixar registrado, Anderson, é que você tinha as lideranças surgindo na CAPES, então na área 21, a gente não era nada e depois começou a integrar. A mesma coisa no CNPq, então o Dirceu era convidado, depois a Armelle passou a ser membro dos comitês, que aí também chamou multidisciplinar em saúde. Aí você tinha os coordenadores de pós, os fóruns de pós-graduação, com mais ou menos todo mundo. Estava todo mundo nos mesmos lugares. Então ficava todo mundo orbitando. Por isso que eu falei assim, eu tive a oportunidade de conviver com essa geração que teve que levantar tudo, né? Os comitês começando na CAPES, os comitês começando no CNPq, a revista foi uma decisão assim difícil, porque a cultura era cada universidade tem sua revista, cada sociedade tem sua revista. Então, foi uma coisa que a fisioterapia conseguiu, claro que não foi assim absolutamente pacífico, né? Porque teve que ter um entendimento que nós precisaríamos focar todos os nossos esforços para um único veículo, né? Assim, não em detrimento dos outros, mas um deles precisaria realmente atingir um patamar internacional que a área estava exigindo e precisando. Então você vê que nesse período todo a fisioterapia era o filho pobre no CNPq, era o irmãozinho pobre na CAPES, né? E esse jogo virou, mudou significativamente, porque muita coisa foi plantada nessa época, né? Que permitiu o avanço, assim. Eu me lembro que quando na revista você acaba conhecendo o Brasil todo. Então você conhece todo mundo pelo sobrenome. Eu gostava de ir nos eventos da BaraPG, porque eu falava, então você que é o não sei quem, porque eu acabava conhecendo pelo nome, pelo sobrenome, e eu tinha oportunidade de conhecer pessoalmente. E eu conseguia conhecer, eu lembro que na minha primeira gestão do CNPq, eu tinha um panorama dos PQs do Brasil todo, né? E quando eu fui completando a segunda gestão, eu já não sabia quem era quem que estava onde, assim. De fato, você vê a área, né? Então, os nossos alunos vingando e vingando de um jeito com propriedade, né? Com autoridade, com competência. É muito bonito, a gente vê isso até hoje, né? Assim, a emergência de novos talentos na nossa área é uma realidade muitíssimo produtiva, né? As pessoas, eu escutei isso no CNPq um dia, nossa, o que é que a fisioterapia fez? Como que vocês chegaram aqui? Porque vocês eram, dos três, né? Eram o grupo menor e agora a demanda, né? Porque a cota, por exemplo, das bolsas, da verba, tem a ver com a demanda. E a demanda da fisioterapia foi crescente, 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 a ponto de atingir realmente patamares assim impressionantes, né? Então esse crescimento todo não foi só da revista. Então assim a revista ela foi uma das engrenagens, obviamente muitíssimo importante, né, para alavancar os programas de pós, né, mas também fazer os pesquisadores, né, melhorarem bastante aí a sua produção e o seu desejo de publicar, não apenas na nossa revista, mas o seu desejo de falar, poxa, qual é a regra? Eu preciso fazer um artigo que esteja numa vitrine internacional. O Brazilian Journal era uma opção, mas a gente sempre procurou outras opções, né? Então, também foi fazendo um pouco da cultura para as pessoas, né? De querer publicar em periódicos internacionais. E a gente foi criando, né, essa cultura. E aí, como editor, a gente sempre estava nos eventos da AbraPG. Mas também como membro da CAPES, mas também como membro do CNPq. Então, eu me lembro, por exemplo, de
de dar palestras, assim, por exemplo, como representante do CNPq, e aí é uma coisa, eu não sei, né? Nossa, até queria ter essa conversa com os ex-editores e os ex-presidentes da ABRAPG, porque ia dar uma conversa muito boa, né? Mas a gente nunca passou a mão na cabeça de ninguém, sabe assim? Dizendo, ah, nossa, coitadinho, você quer publicar aqui? Ai, judiação de você. Oh, não, o sarrafo sempre foi alto e eu também, todo mundo já teve muitos artigos negados na Brazilian Journal, porque nossos pares avaliam, nossos pares veem problemas, a gente tem que fazer a reflexão e tem a demanda da revista, mas a mesma coisa nos programas da CAPES, ninguém passou a mão dizendo, ah, não, coitadinha da fisioterapia. Não, a gente foi, eu lembro que a gente usava muito esse termo, o Dirceu, né? Era coisa do sarrafo. O sarrafo nunca foi baixo, ninguém falou, ah, vamos, tadinha da fisioterapia, vamos diminuir o sarrafo. Não, acho que não. Isso foi para a área, tanto no CNPq quanto na CAPES, né? Foi assim uma coisa que fez com que os pesquisadores da área tivessem esse olhar realmente assim exigente sobre seus projetos, sobre suas propostas, né? Então, eu acho que teve aí um conjunto. E por isso que eu gosto, assim, eu vejo a revista dentro de um contexto, né? Como é que eu fui parar na editoria? Talvez por essa dedicação, assim, que eu tive. E depois que você começa a trabalhar, né, Anderson? Aí as coisas vão rodando, as pessoas sabem que podem confiar em você, então você continua fazendo. Então, foi assim que eu fiquei tanto tempo lá. Muito interessante conhecer essa história. É muito interessante, né? Fazer parte dessa história. São pais e mães fundadores, né? Não só da revista, mas da área, né? É muito Sim, bacana sim. entender essa história. Se você fosse citar, assim, a maior dificuldade que você encontrou na sua gestão, a maior dificuldade e a maior conquista, o que você destacaria? Ah, eu penso que todos os editores vão falar isso, porque a questão financeira foi um problema sempre muito sério. E eu passei, né? Você já deve ter ouvido falar a gente teve momentos em que o financiamento foi drasticamente interrompido e você tinha salários para pagar, pessoas dependendo daquilo, e por outro lado, você foi fazendo uma dívida que estava no nome de uma pessoa, de um editor, que você, apesar de não ser o seu nome, né, não era o meu nome, mas a gente tinha essa empatia, né? A dívida da Catai era a dívida de todo mundo. A Catai eu digo porque ela era representante da FAI. Então, a revista alocada dentro da Universidade Federal de São Carlos, ela tem que ter um convênio com a fundação que faz a gestão financeira, que é uma tremenda tranquilidade, né, para os editores, porque não há erro, não há, enfim, há uma auditoria bastante é, rigorosa do uso da verba, mas por outro lado é alguém que está ali dando suporte, mas e quando o dinheiro não vem? Quando o dinheiro não vem, a gente começou a entrar no negativo para manter a revista. Então a gente teve aí uma. Nossa, que tempo foi aquele! Caramba! Você já entrevistou a Catai? Depois você me avisa, porque eu vou querer ouvir dela, né? Uma super dívida, né? E aí, uma coisa muito bonita, né? Foi ver todo mundo, muitos grupos. O grupo aqui de Ribeirão Preto também foi um deles, que se movimentou fazendo o curso, fazendo eventos, angariando verba para tentar amortizar, mas o problema realmente era muito grande, né? E aí você ver o quanto a área, apesar das diferenças, né? Eu gosto muito de olhar isso para a nossa área, né? Porque se você escuta, fala, ai, nossa, parecia então todo mundo muito amiguinho, muito. Não, a gente tinha diferenças, obviamente, mas todo mundo tinha tanta vontade
de fazer e atingir um objetivo comum em todas as áreas, como eu te falei, na CAPES, nos programas, no CNPq, na revista, né? Que o grupo caminhava junto, uma toada muito bem marcada, eu vou dizer para você, né? Então, esse foi o maior desafio. E a maior conquista foi realmente essa coisa de, bom, precisamos internacionalizar, precisamos de gente jovem, é hora então de dar lugar para essas pessoas que têm esse gás, né, que tem aí essa que naquele momento, né, tinha essa pegada de internacionalização mais ativa, né, bastante expressiva. Então aí foi quando eu deixei a editoria. Eu acho que também foi uma grande conquista abrir espaço para os jovens, né? E a gente teve logo em seguida, né? Assim, foi o primeiro impacto Medline na nossa gestão, né? No final da nossa gestão, minha, da Catá e da Marisa, o primeiro impacto Medline, que assim abriu aí um portal de oportunidades para a área, né? Estamos no Medline, não mais com zero qualquer coisa, atingimos impacto de aquilo assim foi gigantesco para nós, foi gigantesco. Então, é claro que a gente está crescendo a cada ano como uma conquista, de novo, né, do grupo todo mundo trabalhando. Eu acho que esse é um grande mérito dessa primeira geração. Eu gostaria muito que vocês, nessa sucessão, né, pudessem também assim ter isso em mente, né? Quer dizer, nós precisamos continuar cuidando das nossas instituições, né? A ABRAPG é uma pérola para nós, ela não tem a pegada das outras associações, é verdade, não é assim que estão nas especialidades, mas ela tem uma abrangência que são de todas as outras, né? Então você vê, a gente não tinha para indicar o representante no CNPq, a ABRAPG nem era solicitada, ninguém nem perguntava para ela quem ela sugeria. Perguntava para a Benfísio e não perguntava para a ABRAPG. Então, isso teve que ir mudando, né? Ao longo dos anos, graças aí à ação de tanta gente, né? Que colaborou para que a fisioterapia galgasse aí grandes alturas, né? E a Brazilian Journal não sei se é a cereja do bolo, porque eu acho que ela é o bolo também, ela é parte do bolo, né? Mas ela é, sem dúvida, um motivo de grande alegria, de muito trabalho também, né? Porque se você for parar para pensar no trabalho, ninguém topa um serviço desse, né? Então você fala, gente, o que é que motiva essa pessoa a fazer isso? Então, assim, eu desejo de ver o trabalho bem feito, bem cumprido, a necessidade, né? O grupo precisa, eu posso dar a minha. Não precisa ficar 7 anos, né? Ou sei lá, o Sérgio ficou muito mais do que isso. Mas pelo menos cumpriu uma gestão. Eu acho que essa formação desses pesquisadores, né, para dedicar o seu tempo, também no CNPq, também na CAPES. Pensa, o que é um coordenador de programa? Então não pode ser um castigo para uma pessoa, é algo que ele faz porque a pós-graduação é um grupo, vou dedicar a minha expertise, minha experiência, minha visão de conjunto e fazer meu programa atingir seu objetivo. É assim que a gente faz sempre que a gente tem um objetivo comum. E acho que foi isso meu grande motivador para trabalhar na revista. E eu estou sempre à disposição, sempre que precisa, né? A revista sabe que pode contar sempre comigo. Bacana. Professora, e como que a senhora vê a evolução da pesquisa no Brasil durante essa época, principalmente durante esse período em que você esteve como editora-chefe do Brazilian Journal? Você chegou a perceber essa evolução na qualidade das pesquisas? Como que foi essa evolução? Ah, sem dúvida, sim. A gente tinha no começo, que também era uma preocupação, né? Assim, artigos. Não que os artigos experimentais não atingiam a qualidade, não era isso, mas existia uma preocupação de que a revista tivesse artigos assim que trouxessem mesmo um potencial de inovação, não falassem o mesmo do mesmo, mas que também tivesse um apelo
para a área. Podia ser experimental, podia ser clínico, mas tinha que trazer uma colaboração para a área. E a gente viu como isso, mesmo nos trabalhos experimentais, né? Como isso foi melhorando muitíssimo ao longo do tempo, né? Então, a complexidade dos projetos, o que também foi acontecendo os próprios editais, né? Assim, o CNPq também passou a exigir outro tipo de projeto com maior para Bolsa PQ, por exemplo, né? Projetos mais robustos. E isso acabou refletindo. A revista ela reflete a qualidade também dos nossos programas, né? Então, quando você fala para eu publicar, eu preciso ter algo que de fato seja. A FAPESP usa agora um termo que eu nem sei se eu gosto, chama disruptivo. Mas você não precisa ser um artigo raw, estrondoso, mas ele precisa ser um artigo muitíssimo bem feito. A pergunta pode ser simples, né? Mas ela tem que ser bem feita, bem executada. E foi outra coisa que também as pessoas foram melhorando muito ao longo do tempo, né? Os métodos impecáveis, todo mundo foi assim se capacitando muito, dominando e dando para os artigos sofisticações que no início a gente de fato não tinha. A gente fazia eletromiografia e achava que estava abafando, fazendo o máximo, né? E depois a gente, claro, também a área vai crescendo. Outra coisa que a gente percebe é que a fisioterapia também foi muito inteligente, né? Você vê grupos fisioterapeutas colaborando com médicos, com educadores físicos, com enfermeiros, com educadores, com psicólogos. Então você vê que os grupos vão se fortalecendo muito. E isso vai dando aí um know-how maior para os nossos trabalhos. A gente percebe isso, né? Eu tenho a oportunidade de trabalhar em São Paulo na FAPESP e a competitividade da nossa área ela é altíssima, né? E ela veio crescendo ao longo do tempo. A Tânia começou com isso na FAPESP e a gente ainda estava numa área com todo mundo junto. Mesmo assim, a gente conseguia captar a verba e agora as áreas foram redefinidas. E a gente vê o potencial enorme, né, de angariar verba, bolsa, dos projetos da fisioterapia, exatamente porque cresceu demais a qualidade. Muitos alunos no exterior, né? Então você vê os pedidos, às vezes, de bolsas assim para o exterior, você vê gente muito boa, projetos muito consistentes, e realmente dá uma alegria. E você vê gente indo como você, assim, tá vendo? Vão se espalhando pelo Brasil. Isso também é muito bom, né? É muito bom você ver projetos de muita qualidade sendo desenvolvido em vários programas fora do eixo Sudeste. Isso é muito bom, né? Professora, eu vejo tem uma coisa assim que particularmente me preocupa bastante, sabe? Que é a distância que há entre a pesquisa e a prática clínica. Há uma, não só na nossa área, tá? Não é uma exclusividade da fisioterapia, não. Mas às vezes eu sinto que há meio que um fosso entre uma coisa e outra. Como você acha que a revista pode tentar diminuir essa distância entre ciência e prática clínica para que o nosso paciente tenha um atendimento melhor e baseado em evidências? A Então, revista tem esse papel? Você acharia que tem ou eu acho que não? a revista tem esse papel, mas o que acontece é que você vê, as tecnologias mudaram, né? E o que a gente observa hoje? Que é muito interessante. É claro que isso é um papel para os editores que estão aí, né? Porque, veja, eu faço um ensaio clínico muito bom, publico na revista, mas como é que eu faço isso chegar com uma linguagem mais simples, né? Que o clínico possa entender sem ter que. Ele não vai entender da análise estatística, talvez, enfim. O que também tem a ver com a formação das pessoas, né? Porque agora, só um parênteses, me lembra disso, viu, Anderson? Eu também acho que isso passa pelos nossos programas, essa aproximação entre a clínica e a básica, ela também tem a ver com a falácia, né, de dizer, bom, pós-graduação é para quem quer ser docente. Não é mais. Se você quer ter um serviço de altíssima qualidade, de vanguarda, independente, que saiba ver longe, você precisa ter essa cabeça bem formada. E a pós-graduação
em alguns programas, pode te ajudar muito nisso, não é? Agora, qual que é o papel, então, desse pesquisador? Assim, eu preciso fazer sempre um trabalho clínico, mas as nossas perguntas precisam ser relevantes, né? O que a gente vê às vezes é um produtivismo fazendo mais do mesmo, com coisas pouco relevantes e que aí, de fato, tem nem muita graça. Como é que você explica isso para o clínico? Que contribuição que isso dá? Às vezes está longe dele mesmo. Mas veja assim, ó, quando eu fui lá, traduzi, validei e adaptei um questionário. Parece uma coisa muito acadêmica. E como é que eu faço isso? Chegar em quem vai usar esse questionário. Então, esse é o desafio. Então, o que a gente está vendo é a questão dos infográficos, né? A revista publica o artigo, mas ela põe lá nas suas mídias sociais um infográfico que resume aquilo de um jeito palatável. Para quem? Para quem consome, para quem quer consumir. Eu não sou um pesquisador, mas eu me interesso para ver o último volume da Brazilian Journal, porque eu quero saber, não é, que tipo de novidade eu tenho, que coisas eu quero saber. Então, chamar a atenção do público também para o editor é pensar um pouco nesse volume final, na qualidade do que ele está mostrando. Agora, fazer isso chegar para o clínico, eu penso que aí é uma estratégia que agora as mídias sociais podem nos ajudar, usar a parte boa, né? Porque veja, o quanto é confiável uma página da Brazilian Journal, do Brazilian Journal. É muito confiável. Então eu sei que aquela informação é muito relevante, né? Então, mas eu acho isso bastante desafiador. Mas eu estou vendo algumas revistas fazendo isso já e acho que esse talvez seja um papel que os editores têm que avaliar. Mas como é que eu faço isso chegar à população de um jeito mais simples? Aí eu tenho que ter essa tradução dessa informação de um jeito, de uma forma visual, gráfica, que isso possa despertar o interesse da pessoa até mesmo em ler o artigo, né? Eu penso que esse é um caminho. Eu vou perguntar uma coisa para a senhora agora, que pode parecer ser meio abrangente, mas vou ver se eu consigo sintetizar. Como que a senhora vê assim, os desafios atuais das revistas que as revistas enfrentam hoje? As tendências modernas que as revistas têm enfrentado hoje e o Brazilian Journal também tem enfrentado, como por exemplo a questão do open access, questão de pré-prints, inteligência artificial, tem recursos financeiros, né, porque só a editora ganha dinheiro, ninguém mais, né, ganha dinheiro com isso. Há muitos desafios, né? Como que a senhora vê essa montanha de desafios a ser encarada? Então, eu olho para tudo isso, eu sou old school, né? Como você percebeu, eu sou lá da antiga geração que tinha outra perspectiva. Eu olho para tudo isso, é por isso você vê como é importante ter a AbraPG, né? Porque a AbraPG também é o local para que os editores possam discutir isso com a comunidade, né? E perceber, porque é tudo muito novo, né? Então, você tem coisas que assim, não é nem o caso de emitir uma opinião, é realmente digerir aquele processo melhor. E fazer isso sozinho é muito ruim. Os editores, por isso também a preocupação de você não ter só um editor, né? Que você consiga ter um grupo de editores, um conselho de editores e uma AbraPG. Porque eu não consigo te responder isso, né? O que eu sei é que esses são os desafios que vem por aí e cada vez mais rápido, né? Porque a gente está vivendo um movimento, especialmente essa do Open Access, assim, chega a ser devastador, né? E a gente começa a ter, nós que somos pesquisadores, começamos a ter, assim, que refletir, repensar estratégias, mas a gente tem que pensar que nós não estamos sozinhos. Esse não é um problema só meu, né? Encontrar um veículo para publicar, enfim, acessível. Esses desafios que você coloca, eu acho que são coisas que é uma boa pauta para uma mesa da AbraPG, sabe?
Por quê? Porque ali a gente tem as cabeças. Aliás, a AbraPG sempre teve esse papel, né? De olhar lá na frente, colocar a pauta em discussão. A revista tem sempre um espaço dentro da AbraPG exatamente por isso. Então, eu gostaria de que essa sua pergunta, sim, eu não consigo responder ela, Anderson, mas eu acho que, quem sabe, muitas cabeças boas, bem intencionadas, pensando junto, a gente consiga trilhar assim os melhores caminhos, né? Ainda que a gente tenha que retroceder, voltar, né? Mas a gente tem uma preocupação que a nossa revista, porque a gente chama de nossa, né? Que a nossa revista trilhe bons caminhos e ela não está sozinha, né? A comunidade tem que dar aí esse suporte, a AbraPG tem que dar esse suporte para os nossos editores, né? Eu confio Perfeito. neles. Nós confiamos. A gente está. Vamos dar uma hora aqui de entrevista. Tem tanta coisa que eu Caramba! separei para perguntar, sempre tanta coisa que eu queria conversar, mas não vamos prolongar muito, não. Não vou tomar muito seu tempo, mas não. Uma última coisinha que eu queria perguntar é sobre que conselhos, que dicas, que você poderia passar para os editores atuais do Brazilian Journal e para os futuros editores do Brazilian Journal? Alguma dica, alguma ideia? Quem sou eu? Quem sou eu para isso? Mas eu diria que esse olhar, né? Essa chega a ser assim, a palavra é forte, mas vou usar uma frase que não é minha, uma determinada determinação. Essa frase não é minha, mas é o que um editor precisa ter. Uma determinada determinação, né? De cumprir bem o seu trabalho, de saber que aquele trabalho ali não remunerado, ele vai refletir muitíssimo, né? Numa área. Então, e também aquela coisa, né? O editor está fazendo um trabalho muito escondido. Muitas pessoas sequer têm noção do volume, da intensidade. Só mesmo na hora que a pessoa aceita ser editora e ela senta na cadeirinha, que ela tem dimensão do volume de trabalho que é, né? E ao passo que eu acho isso muito bonito, né? É aquele trabalho escondido que ninguém está vendo, mas que é como aquela pedra jogada no lago, né? Ela vai disseminando, inevitavelmente as ondas vão se espalhando e aí vai fazendo isso que é o grande motor, né, da nossa revista. Então, eu acho que os editores têm que ter isso em mente. Às vezes o trabalho não vai ser nem visto, muito menos reconhecido, às vezes nem valorizado, mas ele combateu o bom combate, né? Ele cumpriu o seu trabalho, conseguiu o seu bom resultado. Eu diria para os editores terem esse olhar, assim, né? Não no hoje só, né? Mas na consequência daquele esforço enorme que eles estão dando. E é claro, talvez muitas pessoas não reconheçam, mas muitos reconhecem o trabalho, eu diria, hercúleo, que é ser editor do Brazilian Journal Physical Therapy, a quem a gente deve tanto agradecimento, aqueles todos que já passaram por aí, né? Perfeito. Alguma coisa que a gente não conversou que você gostaria de acrescentar, de enriquecer nossa conversa? Eu acho que não. Eu só quero reforçar assim que eu fico feliz de ter feito parte dessa geração assim tão desbravadora, né? A gente tinha uma coragem, uma cara de pau. Eu me lembro essa coisa de bater lá, né? A Helenice era nossa representante no CNPq e a gente em São Paulo a gente é muito bem servido, mas o Brasil não é em termos de verba. E eu me lembro da Helenice fazer praticamente uma peregrinação de local em local e ter vindo aqui a Ribeirão conversar com o professor Zago. E aí a gente conseguiu um super edital multiprofissional que capilarizou verba no Brasil inteiro. Eu me lembro disso assim. E quem viu a Helenice bater de porta em porta? Ninguém. A gente sabe hoje que ela fez isso. Mas o edital foi para o Brasil inteiro, né? Então, assim, eu fico muito feliz, assim como essa atitude da Helenice, a gente tem muitíssimas outras para contar
e que dão assim muito orgulho de ter vivido esse momento, né? Como eles foram todos meus professores, né? Então ter visto isso e ter podido ajudá-los de alguma forma, uma grande honra. É só isso que eu complementaria. Senão a gente não vai parar de falar aqui também. Não tem muito assunto, nossa. Muito, Eu Anderson. vou conversar com ele nisso sexta-feira. Ai, Sexta-feira eu vou depois eu conversar. vou querer super escutar, porque Nossa. realmente Uhum. muito da nossa história está ali. Professora, uma delícia conversar com a senhora. Um Muito bom. prazer conversar com você. Podemos falar aqui por horas. Muito bom mesmo. Obrigada, Anderson. Eu que agradeço, professora. Prazer te conhecer. Espero vê-lo Prazer também. pessoalmente. Tomara, a gente vai se conhecer. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, Obrigado, viu? obrigada, Anderson.